levar para casa os nossos corações, botar em prática dia a dia e agradecer por mais um dia que o Mestre Jesus nos deu. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que o amor de Cristo, da espiritualidade, possa nos consolar as nossas aflições, né? Tratar o nosso espírito. Quando nós adentramos a casa espírita, meus irmãos, nós já estamos sendo atendidos. Essa motivação também nos leva a compreender o quanto nós devemos crer na providência divina. A explanação da noite é sobre a importância de nós acreditarmos que existe um ser superior, que é Deus, e que criou tudo ao nosso redor. E tudo que nós precisamos, tudo que nós temos no momento, está dentro da provisão divina de Deus. Então, quando nós falamos em providência divina, de nós acreditar na força de Deus, sem duvidar, é quando a nossa fé está acima de tudo. Quando nós duvidamos da providência divina, nós esquecemos da esperança, do amor, do perdão. Por quê? Porque Deus, quando Ele criou tudo, e que nós temos que passar por tudo que passamos, pelas dificuldades, pelas doenças, pelas aflições do nosso cotidiano, porque todos nós passamos por algum tipo de dificuldade, de aflição, e que muitas vezes a gente pensa, será porque comigo? Será que eu vou melhorar se eu estou com alguma doença? E muitas vezes a gente duvida da providência de Deus. Quando a gente diz, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou melhorar? Será que eu vou obter uma cura? A providência divina, ela inclui a importância da fé, da oração e do agradecimento. Reconhecendo que mesmo as dificuldades podem ser parte de um plano divino para o nosso desenvolvimento. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente levanta, ou 5 ou 6 da manhã, depende do que cada um dos irmãos trabalham, né? A gente já deveria acordar, meus irmãos, agradecendo. Gratidão, Pai, porque eu consegui acordar, abrir os olhos, levantar da cama. Porque em fração de segundos, nesse exato momento, tem muitas pessoas que não conseguiram fazer isso. Ou porque tiveram um ataque cardíaco, um AVC, infartar. Um infarto fulminante, que a gente sabe que é fatal. Por quê? E aí a gente fica pensando, né? Já acorda às vezes, não vou dizer que é o caso dos irmãos, mas tem muitas pessoas que acordam reclamando, porque eu tenho que ir para esse trabalho, que eu podia estar trabalhando em outro lugar, mas não faz nada para mudar. Reclama e reclama. Quando nós acordarmos, meus irmãos, para a gente crer nessa providência divina, primeiramente a gente tem que ser grato a quem criou tudo. Esquecer dos problemas, das dívidas, das aflições, porque se eu me levantar da minha cama para trabalhar, graças a Deus que eu tenho um trabalho.
já é um motivo de gratidão. Por quê? Porque quer dizer que no final do mês eu vou ter meu salário, que eu vou conseguir sustentar a minha família, que eu vou trazer o pão para minha família, o alimento. E a gente pensa uma coisa tão simples, mas eu gostaria de ter mais dinheiro para tal coisa. E será que tu está fazendo algo para mudar? Será que tu está fazendo sacrifício para mudar essa situação? Ou se tu só quer? Tu só quer que isso mude, mas tu não faz nada para mudar. Tu não levanta mais cedo, tu não cria metas nem objetivos, mas tu quer que algo seja milagroso. Não existe, meus irmãos. Não existe milagre. Nós todos os dias temos que fazer a nossa parte. Levantar agradecendo. Ai, mas eu me machuquei. Vou dar um exemplo do que acontece na vida de muitas pessoas. Ai, eu fui passar aquele lugar lá, resvalei, caí, quebrei um braço. Resmunga. Meu irmão. Aí a gente começa a entender onde que está a providência divina. Poderia ter sido as pernas. Foi só um braço. Ai, mas agora não consigo escrever com esse lado. Escreve com o outro. Aprende. E muitos reclamam. Ou, vou dar um outro exemplo. Da Boate Kiss. Que eu tinha vários conhecidos que eu perdi. E que tinha amigos, filhos de amigos. E também que tinha alguns que era para ter ido na boate, aconteceu um problema no carro, estragou e não foi. E aí, vocês me digam assim, aonde está a providência divina? Quando o carro estragou, não pecou e o carro estava bom. E aí depois, quando aconteceu tudo, as pessoas acabaram chorando e ao mesmo tempo agradecendo que eu podia estar lá. E mesmo quem também saiu, conseguiu ter a oportunidade de ter uma segunda chance, vamos dizer assim, porque Deus nos dá várias chances. E às vezes a gente esquece. Passamos por muitas coisas, meus irmãos, e a gente acaba esquecendo das coisas mais importantes que, como eu falei, a fé, a oração e a gratidão. Agradecer não custa nada. Gratidão, Pai, pela vida, pelo abrir de olhos, por eu poder estar levantando. Eu não estou numa cama de hospital, eu estou conseguindo levantar. E eu digo para vocês uma vez, eu tive a coragem, porque tem que ter coragem. Eu fui num hospital Santo Antônio, em Porto Alegre, porque eu quero um dia ir visitar. E deu a oportunidade que um sobrinho da minha afinada avó, que faleceu, estava com câncer. Fase terminal, não tinha o que fazer. E a avó ainda me perguntou, tu gostaria mesmo de ir ver o meu sobrinho, assim? Tipo, vó, eu vou ir contigo. Eu não tenho essa questão de me chocar com qualquer coisa, é difícil. E eu fui, mas a cena é chocante, digo pra vocês. Fase terminal não é fácil. Mas o que eu queria mais era de entrar naquele hospital, era ver as crianças com câncer. Eu queria saber como era o olhar delas. E bem na semana que eu fui, estavam os médicos, CVS, vão lá fazer elas sorrirem e contar histórias. E aquilo, eu disse, gente, todo mundo que reclama e está bem, saudável, a princípio, né, até a gente saber que tá com alguma coisa, tu tá bem, tu tá saudável, tu tá trabalhando, tu tá vivendo. Parem de reclamar. Vão um dia num hospital desses, com muitas pessoas com câncer, e vocês vão agradecer se estão bem saudáveis. Porque eles estão ali com aquele olhar, querendo viver. Aquelas crianças assim, ó, tu olha assim, ó, aparentemente, tu vê pelo aspecto que elas estão com câncer. Mas elas estão ali rindo, feliz. Isso é
a maior prova de que tudo que nós viemos passar, meus irmãos, tudo tem um propósito. E a gente, quando não acha, hoje eu ia a Uruguaiana, da ida, conversando com meu irmão, e a gente fala muito sobre a questão do espiritismo, e que eu vivo conversando que ele tem que voltar a desenvolver. E eu disse assim, quando a gente não acha o propósito da gente de vida, a vida, ela não anda, ela não progride, porque nós não podemos esquecer que nós estamos hoje no planeta Terra, mas que ninguém fica para cimento. Eu não conheço ninguém que ficou aqui com 300, 400 anos, não, mas um pouco, século de vida, né? Quando nós nos conhecemos e achamos o nosso propósito, que é levar a palavra de Jesus, confortar aquele que espera uma palavra de conforto, aí nós estamos fazendo a nossa parte. Não precisa estar aqui na frente, mas se cada um que vem a estudar e colocar em prática em casa, porque esse é o maior sacrifício, meus irmãos. E esse é o maior propósito, é começar pelo lar. E é a maior dificuldade. Por quê? Porque onde surgem os conflitos, os problemas, é dentro de casa primeiro. Ah, mas eu não tenho. Que bom. Família feliz, perfeito. Só que não existe. Peraí. Gente, não existe. Tu sempre vai ter alguma coisa que vai te impedir. Ou, de repente, alguma coisa que faltou colocar. Alguém que não fez a sua parte. Vamos dizer assim. Vem os conflitos. Porque faltou diálogo. Isso é família. Então, a gente tem que parar, conversar e alinhar. Ah, mas isso não existe, eu nasci pronto. Não existe isso, ninguém nasce pronto. Todo mundo tem que conversar e ver aonde precisa melhorar. Porque o momento que nós atingirmos a perfeição, daqui nós iremos partir. Porque nós estamos aqui resgatando alguma coisa. Ninguém é inocente. Ninguém. Nem o padre, nem o pastor, todos viemos com uma missão. E quando a gente pensar em julgar, a gente pensa o que Jesus passou. E aí a gente pensa, puxa vida, ele foi traído, ele perdoou, ele foi traído. E onde ele foi parar depois da sua traição? Ele foi crucificado. Uma das piores condenações do Império Romano. Isso aconteceu, gente. Isso aconteceu. Não é um conto de fadas. Isso aconteceu. Então, eu estou falando a importância da fé, da oração e do agradecimento para podermos crer que existe a providência divina. Quando eu parar de duvidar e entregar, meus irmãos, nas mãos de Deus os meus problemas, é fácil? Não é fácil. Principalmente quando nós passamos por um período de doença em família, que alguém precisa passar por uma cirurgia, alguém precisa melhorar, a saúde está comprometida. E aí vocês param para pensar, é um teste. É um teste. E nos testam para saber se realmente a nossa fé, ela é vacilante ou ela é uma fé verdadeira. O que é uma fé vacilante? É quando eu duvido que as coisas podem melhorar. Quando eu não acredito na providência divina. E a oração, meus irmãos? A oração é uma ligação com Deus. Quando eu acordo, se eu acordar antes, se eu me organizar, todos nós temos condições de nos organizarmos e acordar. Eu tenho que estar às 8 na prefeitura. Eu vou acordar mais cedo, tomo um banho, meu café e vou fazer uma oração. Eu vou pedir a proteção.
Eu vou lembrar meus mentores espirituais e os meus anjos guardiões que eu preciso ser protegido até chegar ao meu trabalho e até eu sair de lá. Porque que é importante a oração? Porque é o momento que a gente se liga com o plano espiritual. É constatado, meus irmãos, pela ciência já, a gratidão. E quando a gente fala em gratidão, meus irmãos, de dizer obrigado, meu Deus, obrigada porque meu filho voltou bem da escola, alguém cuidou dele, obrigada. Obrigada pela minha avó que se restabeleceu, não sofreu, partiu, voltou à pátria espiritual sem sofrimento. Isso aí, muitas das vezes, que é o que mais a gente quer. Que as pessoas que a gente ama não sofram. Gratidão a tudo, meus irmãos. Ao sol, à lua, à natureza, à primavera. Teve um dia que eu cheguei na escola e uma colega disse, mas que droga de estação. Eu olhei e digo, meu Deus, já acordou mal-humorada. Gente renite, quem não tem, tem que dar um prêmio. Em casa todo mundo tem aí sinusite, tudo. A gente faz tratamento. A gente não tem cortina, a gente não tem tapete, que junta terra e pó. Mas eu não reclamo de uma estação tão bela que flori. Ela traz flores. Ela dá um colorido mais bonito. Eu tenho que tentar olhar o lado positivo. Porque se eu pensar só no negativo, eu vou acordar assim, pensando que ela só me traz a renite. Eu vou viver espirrando. Quais são os pontos chaves da providência divina? Ação de Deus no cotidiano. A providência divina não se resume a grandes milagres, mas está presente nas pequenas graças diárias. É preciso treinar o olhar para reconhecer a ação de Deus no dia a dia. Como pequenas coisas, meus irmãos, de eu agradecer ao pãozinho que eu tenho no meu café, que às vezes muitos não têm nem um pãozinho para comer. Porque não deu. O orçamento estourou. Né? Como às vezes a gente, como mães, né? Pais, às vezes a gente diz, essa fruta eu compro pro meu filho. E eu não como. Tem frutas que eu não como. Porque eu dou para ele. Quem pensa assim? Quem é mãe e pai de verdade. Porque quem não é, come a fruta e deixa o filho sem. E tem, gente? Tem. Felizmente tem. Quem deixa os filhos passar fome e andam bem velho e bonitos e os filhos passando trabalho. Mas tem. Não sou eu que vou julgar. Quem vai julgar? Lei de Deus. A fé e a oração. Por que elas estão muito ligadas, meus irmãos? Fé é uma palavrinha, né? Tão pequenininha. Acreditar na providência divina significa confiar que Deus provê e cuida. No momento que eu tenho fé, eu acredito que eu não estou sozinha jamais. E eu não estou. Por quê? Porque eu tenho a crença de que existe todo um mundo espiritual que eu não enxergo, porque eu não sou vidente. A minha mediunidade me condiz a receber os espíritos, né? Encaminhá-los de vez em quando, né? Mas é receptor, não vidente. Mas, meus irmãos, a maioria de nós temos intuições. Não deixa de ser uma mediunidade. Pequena, mas é. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não escuta essa pequena mediunidade que nós trazemos em pequenos
pequena proporção, que é a intuição. E nós dizemos, tinha uma intuição e tu acha que é tudo teu. Não é, meus irmãos. É espiritualidade nos dizendo algo no nosso ouvido. Vai, faz o bem, não vai por esse lado, não. E a gente não escuta. A gente tapa o ouvido. Por que isso acontece quando a gente às vezes falha, meus irmãos? Porque somos seres humanos ainda, isso vai acontecer. E tá tudo certo. Eu preciso não deixar acontecer tantas coisas erradas e voltar a repetir. Eu tenho que ouvir as intuições e tentar o quê? Aqui eu preciso melhorar. Mas se eu não fizer isso, vai continuar errando. E vai continuar fazendo e a dor de cabeça vem. E o conflito vem. E a aflição vem. E a noite de sono mal dormida vem. Porque aí já gera um processo de ansiedade. Porque eu não consegui fazer aquilo. Mas por que será que eu não consegui? Porque eu não me organizei. Uma coisa simples. Faltou se organizar. É importante pedir e confiar na resposta de Deus, mesmo que ela não seja o que esperamos. A falta de algo pode ser uma resposta divina para nos formar. A gente reza, entrega nas mãos de Deus, mas fica esperando. Puxa vida, Deus não está me ouvindo, nada acontece. Meus irmãos, não é no tempo de nós, seres humanos, e sim no tempo de Deus. Se ainda não aconteceu, e aí a gente pensa assim, quando a gente faz um pedido para Deus, para os nossos anjos, para nossos guias, ou para nossos santos, que alguns acreditam muito, né? Nossa Senhora, tem muitos que creem, e pedem, fazem novenas, a gente espera que aquilo aconteça no piscar de olhos. E a gente quer que seja imediato. E não é assim, meus irmãos. Às vezes leva um tempo do que tu está plantando a colheita. E a gente tem que ter e aprender a ter paciência. Eu, com os meus 44 anos, estou aprendendo. E digo para vocês como queria ter 44 com 20. Por quê? Brincadeira, né? Mas não tem como. Experiência. A gente vai adquirindo e a gente vai tendo mais calma com a vida. Nem tudo é como a gente quer. Como a gente gostaria, né, que as coisas fossem. Eu explico muito pro meu filho isso. Que ele quer as coisas imediatas e às vezes querem, né? O ter. E eu sempre tentando, porque eu não fui criada assim, a mãe me dando tudo que não existe. E a gente cria como crianças materialistas e com ansiedade. Se a gente der tudo que eles querem, aí a gente vai errando. Porque isso não é o mais importante. Quem tem filhos sabe o que eu estou falando. O que é mais importante nos dias que a gente vive? Ouvi-los, abraçá-los, ensiná-los, dar exemplo, sentar com eles, olhar um filme. Isso é importante. Dar carinho, bem material. Não cria seres humanos saudáveis. Cria crianças. E o dia que a gente voltar, o que acontece? Se ele sabe se virar, tá tudo certo. E se não sabe, como vai ser? É isso que a gente tem que pensar. Como vai ser o amanhã? O papel do trabalho dentro da providência divina. A fé na providência não exclui a responsabilidade e o trabalho humano. É possível acreditar na providência e, ao mesmo tempo, ter atitudes prudentes, como um seguro que não representa desconfiança, mas sim uma forma de lidar com as realidades da vida, como aponta o vídeo. O vídeo eu não tenho como passar. Tá. Gente, eu vou falar sobre essa questão do trabalho e resumir, mas vou falar uma passagem do Livro dos Espíritos que fala sobre a providência.
O trabalho, como eu falei para vocês, por que é tão importante nós termos uma tarefa na nossa vida? Não existe um ser humano ser criado dentro de uma bolha. Vou ficar lá dentro, porque lá ninguém me afeta, ninguém me atinge, não vou sofrer nenhuma doença. Não tem como. Isso é impossível. E também a gente que tem filhos, querer criá-los eles dentro de uma bolha. Não tem como. Eles vão ter frustrações, eles vão sofrer, eles vão chorar, porque tu não tem como estar 24 horas com teu filho numa escola, no parque de diversões, tu até olha, mas tu não tem como estar ali pensando por eles e nem tendo atitude deles. Eles são seres que têm o seu espírito próprio. Assim é o trabalho. Por que o trabalho é importante? Porque Deus criou. Por que é tão importante a gente desempenhar uma função? Tudo tem um propósito. Eu aprendo com alguém no meu trabalho, dignifica o homem, ser útil. Só nisso a gente já tem que agradecer. Eu estou sendo útil. Eu estou desempenhando uma função ou de gerência, ou de vendedor, ou de professor, dentista, administrador. Só nisso eu já tenho que agradecer. Eu tenho uma função. Eu sou útil. No livro dos Espíritos, a providência divina é definida como a solicitude de Deus para com suas criaturas, que se manifesta através das leis sábias e justas, que presidem o universo e cada indivíduo. Deus está em toda parte, supervisionando tudo, desde os menores detalhes até os maiores fenômenos. A providência se expressa como um cuidado constante, que oferece às criaturas as condições e oportunidades necessárias para seu desenvolvimento e progresso espiritual. Embora o ser humano possua o livre arbítrio para fazer as suas escolhas, Deus nos deu essa liberdade de escolha. Eu costumo dizer, né, que eu leio há muito tempo. Antes de ter filho, eu já lia sobre a doutrina e estudava. Até os 7 anos, a criança precisa ter limites e ser educada. Depois disso, fica difícil. Por quê? A psicologia explica também isso aí. O bebê, ele precisa ser educado. Como assim o bebê? Tem criança, tem mães que não deixam o filho dormindo uma choradinha. O pobrezinho já vai se frustrar. Não é assim que funciona. A gente vai criar o quê? Quer dizer que ele não pode ter sofrimento nem um pouquinho. Chorar. Então ele nunca vai ter esse sofrimento. Vai ter sim, bastante. E não vai saber lidar. Né? E aqui fala progresso espiritual. Então, tudo isso, essas leis que são criadas, meus irmãos, pela própria doutrina que a gente estuda, e digo para vocês, não é só a doutrina espírita que explica sobre isso. Os evangélicos, os de Umbanda, todas as religiões pregam algumas leis. Muda muita pouca coisa se a gente for estudar. Por quê? Porque Deus está em tudo. E Jesus, como seu Filho, nosso Pai, vem nos fazer crer e entender que temos possibilidades de mudar, de nos tornarmos pessoas melhores. Temos que acreditar. Não só entregar para Deus tudo, mas confiar que nós temos esperança de dias melhores e que nós fazendo a nossa parte, cada um que fizer um pouquinho, já vai ser grandioso. Muito obrigada, meus irmãos. Que Deus e Jesus nos conforte, aliviando os nossos sofrimentos.
Vamos agradecer pela palestra de hoje, pelos ensinamentos, pelos nossos mentores que estão com nós, nos amparando, nos auxiliando. Vamos rezar a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.